Fala pessoal, belezinha? Sejam muito bem-vindos, como sempre, ao Escola Online. Nesse vídeo de hoje vou trazer para vocês aqui as resoluções das atividades do PET, volume 3, do segundo ano do ensino médio de matemática. As atividades que vamos resolver aqui são as atividades da semana 4. O tema é trigonometria, seno, cosseno e tangente. Pessoal, sou o professor Renato, professor de matemática aqui da Escola Online, e a partir dessa semana falo especialmente aqui para o pessoal do segundo ano. Vou tocar o bonde aqui, tocar o barco com vocês, vou fazer as resoluções do segundo ano aqui do PET, certo? Então sintam-se acolhidos por mim, sintam o meu abraço aí a todos vocês do ensino do segundo ano. Tamo junto, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês sabem, podem deixar aí nos comentários que a gente vai tentar ajudar, certo? Antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, para quem ainda não é inscrito no nosso canal aí, se inscreva, ative o sininho da notificação para receber notificação sempre que postarmos vídeo novo. Temos aí a novidade, né, desse volume 3 do PET, o QR Code aí, do nosso amigo Dicão. Só apontar a câmera do celular para o código para abrir o link direto das nossas redes sociais. Nos siga, nos acompanhe lá no Instagram também, porque é lá que saem todos os cronogramas dos nossos vídeos, das postagens, sim, também dicas de estudo. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho lá no Instagram também, podem ficar à vontade para seguir @exatascomrenato. Será um prazer ter vocês comigo lá também. Após a vinheta, vamos começar a falar aqui sobre trigonometria e resolver essas atividades da semana. Pessoal, é o seguinte, essa semana o nosso tema, né, é continuidade das últimas semanas. A gente continua falando aqui sobre trigonometria, certo? Vocês continuam estudando esse tema tão importante da matemática. Recapitulando um pouquinho aqui do que foi visto nas últimas semanas, uma base teórica aqui rapidinho para que vocês possam entender, e a gente vai aprender um pouco mais, aprofundar um pouco mais na prática, na hora de fazer as atividades. As relações trigonométricas existentes no triângulo retângulo são seno, cosseno e tangente, as relações básicas. Em todo triângulo retângulo tem dois catetos e uma hipotenusa, certo? Quando a gente toma como base um ângulo qualquer, que não seja um ângulo reto, certo? Por exemplo, esse ângulo aqui, alfa. O seno de alfa vai ser o quê? O cateto oposto ao ângulo alfa, ou seja, o cateto que está lá do outro lado, dividido pela hipotenusa do triângulo. O cosseno vai ser o cateto adjacente, ou seja, o cateto que passa aqui do lado, dividido pela hipotenusa. Então, o seno seria, nesse caso aqui do alfa, o seno seria B sobre A, o cosseno seria C sobre A. E a tangente sempre é o cateto oposto ao ângulo, dividido pelo cateto adjacente do ângulo. Então, seria aqui o oposto B dividido por C. Outra forma de interpretar a tangente é dividir o seno pelo cosseno. Se a gente dividir aqui o valor do seno pelo cosseno, também vai dar isso aqui, certo? Então, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente ou então seno sobre cosseno. Lembrando que esses valores aqui, ó, de seno, cosseno e tangente, eles são fixos para cada ângulo. Então, se esse ângulo aqui, por exemplo, fosse de 30 graus, tem o seno de 30 graus, né? A relação entre o cateto oposto e a hipotenusa vai dar esse valor, independente de qual seja o tamanho do triângulo. Um triângulo retângulo pequenininho ou um triângulo retângulo grandão, por exemplo, esse triângulo aqui, se tivesse um triângulo pequenininho aqui, assim, ó, que o ângulo fosse o mesmo de 30 graus, o mesmo alfa aqui, o seno, a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa, dividindo isso por isso, dá o mesmo resultado, dividir isso por isso. Onde eu quero chegar com essa reflexão? É que os valores de seno, cosseno e tangente para cada ângulo são fixos. Então, para cada ângulo vai ter um valor de seno, vai haver um valor de cosseno e vai haver um valor de tangente. E são esses valores que a gente vai usar nos nossos cálculos, nas atividades que a gente vai fazer aqui também. Portanto, como não dá para decorar todos os valores de seno de todos os ângulos,
a gente vai decorar, a gente vai tentar decorar aqui os ângulos que a gente usa mais. Então, tem uma tabelinha chamada Tabelinha dos Ângulos Notáveis, que traz aqui os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Por que esses ângulos? Porque são os ângulos mais utilizados, que mais caem nos exercícios e nas situações do dia a dia também, os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, essa tabelinha contempla aqui o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. A partir dessa tabelinha aqui, a gente vai pegar os valores de cada seno, cosseno e tangente e vamos utilizar nos nossos exercícios, certo? Para decorar a tabela, como eu falei, esses valores aqui é bom que a gente saiba de cor, né? A gente consiga na hora da prova sem ter que colar lá no livro, lembrando de quais são esses valores. Mas então é uma forma bem prática da gente lembrar quais são esses valores. Reparem aqui, ó, o 30, 45 e 60. Temos aqui seno, cosseno e tangente. O seno de 30 é 1 sobre 2. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Reparem que aqui a gente foi fazendo assim, ó, 1, raiz de 2, raiz de 3. Tudo sobre 2. E no cosseno a gente vai fazer a mesma coisa, só que ao contrário, de trás para frente, começando do raiz de 3. Raiz de 3, raiz de 2, raiz e 1, né? Tudo sobre 2 também. E a tangente, como eu falei, é só pegar o seno sobre o cosseno. Então, a gente divide esse por esse. Vai dar aqui raiz de 3 sobre 3. Dividindo esse por esse, vai dar 1. Dividindo esse por esse, vai dar raiz de 3. Se não quiser fazer essa divisão, tenta decorar a tangente mesmo. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 2. Agora, seno e cosseno, dá para a gente pensar que é só assim, ó. 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2 e 1. Tudo sobre 2, tudo dividido por 2. Esses são os valores de seno, cosseno e tangente para os ângulos notáveis, para os ângulos de 30, 45 e 60 graus, certo? Trazendo aqui um exemplo para vocês, para que possam ver como que isso cai, né? Qual seria a aplicação disso, desses ângulos notáveis, né? Do seno, do cosseno e do tangente, dos ângulos notáveis no exercício. Temos aqui um triângulo retângulo, onde aqui o ângulo reto, ou seja, o x aqui é a hipotenusa, porque a hipotenusa está sempre oposta ao ângulo reto, certo? Aqui é um cateto e aqui outro cateto. E temos o ângulo aqui de 30 graus. Aí, para descobrir qual o valor do x, a gente tem aqui o cateto oposto, que é 6, e a hipotenusa, que é x. Então, a primeira coisa que a gente vai identificar é quais valores a gente tem e quais valores a gente está procurando. Nesse caso aqui, a gente tem o cateto oposto e estamos procurando a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Então, a relação que a gente vai usar aqui para achar o x é o seno. Então, o seno de 30 graus, que é o ângulo, é igual ao cateto oposto, 6, dividido pela hipotenusa, x. Beleza, e como a gente vai resolver isso aqui para achar o x? É só lembrar que o seno de 30 graus, aqui na tabelinha, ó, seno de 30 graus é 1 sobre 2, é meio. Então, teremos aqui 1 sobre 2 é igual a 6 sobre x. Fazendo a regrinha de 3, né, multiplicando cruzado, vamos descobrir que x é igual a 12, na hora que a gente multiplica aqui 2 por 6. Então, x é igual a 12. Pronto, encontramos o valor de x aqui a partir do seno de 30 graus, porque x é a hipotenusa e o 6 aqui é o cateto oposto. Para encontrar o y, a gente já vai usar a tangente ou então o cosseno, porque o y está aqui no cateto adjacente. Então, por exemplo, usando, a tangente. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre... tangente de 30 graus está aqui. É raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, certo? Raiz de 3 sobre 3, aqui pela tabelinha. Só que aqui no triângulo que a gente tem, a tangente vai ser o quê? Cateto oposto, 6, dividido por cateto adjacente, que é o y. Então, resolvendo isso daqui, ó, raiz de 3 vezes y é igual a 18, que é 6 vezes 3.
Então, y é igual a 18 dividido por raiz de 3. Nesse triângulo aqui, daria esse resultado. Aqui precisaria racionalizar, mas eu nem vou fazer não, porque era só para chegar até aqui, para vocês verem como a gente pode aplicar aí o seno, cosseno e a tangente desses ângulos notáveis. Tranquilo? Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, pessoal. Agora sim, vamos para as atividades? As atividades que a gente vai fazer aqui, né, as atividades propostas pelo PET para essa semana, são atividades de seno, cosseno e tangente desses ângulos notáveis. É isso que vocês terão que resolver aí e eu vou resolver aqui junto com vocês. Na atividade 1, diz o seguinte: um pedreiro precisa assentar uma pedra de mármore de 4 metros na fachada de uma empresa, conforme mostrado na figura a seguir. Ele pretende escorar essa pedra com 2 vigas de madeira, formando um ângulo de 30 graus. Entre elas, qual deve ser o comprimento dessas 2 escoras? Ou seja, temos aqui a pedra, certo? E temos aqui as 2 escoras, uma x e a outra y. A gente precisa descobrir, baseado aqui nesse ângulo de 30 graus entre as vigas, a gente precisa descobrir o tamanho dessas vigas. Vamos ver aqui primeiro, o primeiro passo, assim como a gente fez no exemplo, a gente precisa ver o que a gente já tem e o que falta. Nesse caso aqui, o que a gente tem aí? A gente tem um cateto oposto, né? Se o ângulo de 30 graus está aqui, a gente tem aqui um cateto oposto. Esse aqui é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. A gente precisa encontrar a hipotenusa e precisamos encontrar também o y aqui, que é o cateto adjacente. Então, vamos começar aí encontrando o x, que é a hipotenusa. Mais uma vez, temos o cateto oposto e a hipotenusa. Com o cateto oposto e hipotenusa, a gente constrói o quê? Cateto oposto dividido por hipotenusa é o seno. Então, a gente vai usar aqui a relação seno para achar o x. Seno de 30 graus é igual, nesse triângulo aqui, a 4 dividido por x. Cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, 4 dividido por x. E o seno de 30 graus é quanto, pessoal? O seno de 30 graus é o quê? Vai ser 1 sobre 2. Ou você lembra que é o primeiro quadradinho da nossa tabelinha, né? Seno de 30. A gente começa de 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e assim por diante. Ou então volta aqui, até decorar, a gente pode dar uma olhada, né? Então aqui, 1 sobre 2 o seno de 30. Continuando aqui, então 1 sobre 2 o seno de 30 é igual a 4 sobre x. Dá para fazer até de cabeça aqui, né, pessoal? Mas vamos conferir aqui, multiplicando cruzado. Então temos aqui que x é igual a 2 vezes 4. Então x é igual a 8. Encontramos que essa escora maior aqui, essa viga, né, para escorar maior aqui, ela tem 8 metros, certo? X é igual a 8. E para encontrar o y aqui, o y é o cateto adjacente. Então, a gente pode usar o cosseno, né, uma vez que a gente já tem agora a hipotenusa, ou então a gente pode usar também a tangente, através do cateto oposto e o cateto adjacente. Vamos usar o cosseno aqui só para treinar de maneira diferente do que a gente fez no exemplo. Mas as duas formas dão certo, tá, pessoal? É só aplicar da maneira correta. Por quê? A gente vai ter aqui o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso aqui é o cosseno, certo? A gente sabe que o cosseno de 30 graus, que está aqui, nesse triângulo, é o cateto adjacente, y, dividido pela hipotenusa, que a gente achou que é 8. Então, y dividido por 8. O cosseno de 30 graus, a gente pode voltar na tabelinha aqui, cosseno de 30 graus. É raiz de 2 sobre 2. Então, a gente vai usar aqui raiz de 2 sobre 2, certo? A gente vai usar aqui, raiz de 2 sobre 2. Então, y sobre 8 é igual a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3, desculpa, cosseno de 30 graus, perdão, é raiz de 3 sobre 2. Confundi ao falar, mas eu lembro de decor. Podem confiar. Ou não, mas podem ver aí na tabelinha que o resultado é esse mesmo. É raiz de 3 sobre 2. Se eu colocar aqui, raiz de 3, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2.
Multiplicando cruzados isso daqui, 8 raiz de 3 e 2y. Teremos aqui que 2y é igual a 8 raiz de 3. Então, o y é igual a 8 raiz de 3 dividido por 2, passando 2 dividindo. Então, 8 por 2, 4. Então, y será 4 vezes raiz de 3. Então, esse y aqui, ó, essa escora aqui, ó, deve medir 4 vezes raiz de 3 metros, certo? Então, aqui 8 metros e aqui 4 raiz de 3 metros. Certinho, pessoal? Tranquilo, né? Encontramos aí o valor das duas vigas, do comprimento das duas vigas. Qualquer dúvida, como eu sempre tenho dito aqui com vocês, só deixar aí nos comentários que a gente vai poder ajudar vocês a tirar as dúvidas que tiver, algum questionamento, certo? Na atividade 2, temos a seguinte situação. Um avião decola em uma trajetória linear, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal, e após certo tempo ele já havia percorrido uma distância de 1.500 metros, um ângulo de 30 graus. Nesse exato instante, qual será a altura H deste avião? Então temos aqui, ó, a situação por meio da imagem, né? Aqui, o avião partiu aqui com um ângulo de 30 graus, esse ângulo aqui é de 30 graus também. E ele percorreu aqui, ó, 1.500 metros. Então, 1.500 aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui formado. E está perguntando a altura, ou seja, está perguntando essa altura aqui, ó. Reparem que nesse triângulo retângulo aqui formado, a altura é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. A gente tem aqui o valor da hipotenusa, certo? Então, se a gente tem cateto oposto e hipotenusa, a gente vai usar o quê? O seno, né, pessoal? A relação entre cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, teremos aí que o seno de 30 graus é igual, nesse triângulo aqui, é igual a H, que é o cateto oposto, a altura, dividido por 1.500, certo? Mas a gente viu que o seno de 30 graus é quanto? É meio, né? A gente acabou de usar na atividade anterior e está lá na tabelinha também. Então, meio, 1 sobre 2, é igual a H dividido por 1.500. Podemos multiplicar cruzado aqui, ó, e teremos que 2H é igual a 1.500. Portanto, H é igual a 1.500 dividido por 2, que vai dar aí 750 metros de altura. Portanto, essa altura aqui, ó, é 750 metros, resolvida aí a atividade 2, usando o nosso seno de 30 graus. Certinho, pessoal? Na atividade 3, diz o seguinte: um triângulo retângulo possui os seus dois catetos com a mesma medida x, e a medida da sua hipotenusa é 15. Calcule o que se pede. Ó, os dois catetos possuem medida x, está aqui, ó, representado na figura, e a hipotenusa é 15. Primeiro, pergunta assim: determine as medidas dos ângulos internos B e C. A gente vai parar e pensar assim: opa, é trigonometria, mas não falou quanto que mede os ângulos. Como é que eu vou calcular aí, ó, seno, cosseno, tangente, qualquer coisa desses ângulos, sem saber os ângulos? Como que eu vou descobrir esses ângulos? Aí eu vou dizer para vocês a chave dessa questão, pessoal. Reparem que se aqui é x, um cateto é x, e aqui também é x, esse outro cateto é x, eles são iguais, certo? Toda vez que um triângulo possuir dois lados iguais, mesmo sendo retângulo aqui, não importa, eles são isósceles, certo? E se os dois lados são iguais, os dois ângulos aqui, ó, esse e esse, também serão iguais. Beleza, mas em que isso nos ajuda? Se a soma dos ângulos internos de um triângulo, lembrem disso, ó, a soma dos ângulos internos do triângulo é sempre 180 graus. Então, se tem 90 graus aqui, porque é o ângulo reto, e aqui são iguais, vai ficar 45 para um lado e 45 para o outro. Para a soma, dá aqui 180 graus, certo? 90 aqui, mais 45 para dar os 180. Então, a gente já descobre aí que as medidas dos ângulos internos B e C, os dois medem 45 graus, porque se os lados têm a mesma medida, vocês podem escrever aí para explicar, os lados têm a mesma medida, os ângulos também terão a mesma medida. Se o triângulo é isósceles, os dois ângulos aqui terão a mesma medida e será 45 graus para cada. Então, tanto B
como C, medem aí 45 graus. Beleza, respondemos aí a letra A, certo? Mas temos que responder também a letra B, para finalizar aí nossas atividades de hoje. A letra B diz, calcule as medidas dos catetos desse triângulo, ou seja, calcule a medida aí do x. Vamos usar trigonometria? Poderíamos usar a teorema de Pitágoras aqui também, mas a gente está tratando aqui de trigonometria, a gente já sabe que esse ângulo aqui é de 45, vamos aplicar aqui trigonometria, né? Usando o ângulo de 45, que é um dos nossos ângulos notáveis. Aí, a gente sabe o valor do ângulo, a gente tem aqui que é x, né, o cateto oposto ou adjacente, os dois são a mesma coisa, né, tem o mesmo valor nesse caso. A gente sabe que a hipotenusa é 15, então podemos usar aqui, por exemplo, seno. Seno de 45, porque aqui o ângulo é 45, é igual a x dividido por 15, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Sempre seno cateto oposto pela hipotenusa. Resolvendo aqui, ó, o seno de 45 é quanto? Lembrando a tabelinha, ó, 30 é 1 sobre 2, 45 raiz de 2 sobre 2, porque é 1 raiz de 2, raiz de 3, tudo sobre 2. Se não lembrar, só voltar aqui, ó, na tabelinha, vai ser raiz de 2 sobre 2, como a gente pode ver aí, ó, o seno de 45. Beleza. Então, temos aqui, ó, que o seno de 45 é raiz de 2 dividido por 2. E aqui fica x sobre 15, né, o cateto oposto dividido pela hipotenusa, porque sabemos que é sempre essa relação. Multiplicando aqui, ó, 2x é igual a 15 vezes raiz de 2. X, então, é igual a 15 vezes raiz de 2 dividido por 2, certo? A gente pode resolver isso aqui, aproximar, ou deixar assim mesmo em forma, né, de expressão, né, de fração. 15 vezes raiz de 2 dividido por 2 é o valor aí do nosso x, é o valor aí do cateto. Como são dois catetos, eles são iguais, então esse x como esse, os dois catetos valem 15 vezes raiz de 2 sobre 2 metros. Se quiser aproximar isso aqui, 15 sobre raiz de 2, 15 sobre 2 é 7,5, 7,5 vezes raiz de 2, a gente pode aproximar aí raiz de 2 a 1,4, por exemplo, se vocês quiserem fazer essa aproximação. Não vou fazer aqui porque não foi sugerido aqui na atividade, pelo exercício. Vamos deixar assim mesmo, 15 raiz de 2 sobre 2 metros. Esse aí é o valor dos dois catetos, que eles são iguais. Tranquilo, pessoal? Chegamos ao fim, então, do nosso vídeo, da nossa aula de hoje, né, da resolução das atividades do PET dessa semana. Espero que tenham gostado, né? Como eu falei, vou trilhar esse caminho aí com vocês dos PETs nas próximas semanas também, então fiquem comigo aí, aguardo vocês nas próximas atividades, para as próximas resoluções. Lembrando, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Grande abraço e, antes de ir, só lembrar aqui, ó, do projeto Eu Não Erro Mais, projeto Enem Eu Não Erro Mais, escola online, o pessoal está se preparando para o Enem, aulas ao vivo todos os dias ao longo da semana. Estou lá também, ó, para quem quiser conferir, dando aula, né, da matemática 1 desse projeto, né? Temos todas as disciplinas, muito bem organizado, material na plataforma, para quem está se preparando para o Enem, de forma gratuita aqui no YouTube. Fica aí nosso convite, né, nossa recomendação para acompanhar esse projeto também aqui do Escola Online. Grande abraço, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.